Amém. Graças a Deus. Irmãos amados, nós estamos nesses dias meditando no livro de Apocalipse. E eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 12 de Apocalipse. E o tema para esta manhã que eu trouxe nesse nosso estudo é o reino das trevas, no livro do Apocalipse. Muita gente, quando fala do Apocalipse, tem medo. Ai, terrível, como é que vai ser, como é que a gente vai ver, não é? É um livro, meus irmãos, Apocalipse não foi feito para meter medo na gente, na igreja. Pelo contrário, Apocalipse é o livro que encoraja a igreja, que nos faz ser mais confiantes e felizes. Se a gente tiver que morrer pelo Senhor, morramos. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor, não é verdade? Mas é um livro assim maravilhoso, e quando eu vou estudando este livro para trazer a palavra de manhã aqui aos irmãos, hoje eu sentei na sala com a Raquel e fui compartilhar com ela as coisas maravilhosas, não é? Eu sei que o tempo é curto, mas se você acompanhar, nós vamos poder ver tudo isso que eu quero fazer nessa manhã, trazer aos irmãos. No capítulo 12, todos vocês com suas Bíblias aí, a gente vai ter começa a ter uma compreensão como é que o reino das trevas se manifesta em Apocalipse. Olha aqui para mim. Você vai ver aparecer no Apocalipse, no reino das trevas, 4 personagens. O dragão, que é Satanás, e que é a mesma besta que emerge do mar. Tem uma besta que emerge da terra, que surge da terra. Tem o falso profeta, que é o anticristo. E aí, eles 3 vão formar o que muitos comentaristas chamam de trindade satânica. Mas eu acho trindade um nome muito pesado para ser sério, para ser usado como satânica, que a palavra trindade quer dizer 3 divinos. Então, trindade não pode ser ligada a uma outra coisa que não seja o Pai, o Filho e o Espírito. Então eu chamo de tritenebroso, o nome que eu dei, tritenebroso. Então Satanás, ele imita as coisas de Deus. Então temos a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ele tem então o dragão, que é Satanás, a besta que surge da terra e o falso profeta, formam os 3. O Senhor tem a sua igreja, e a igreja é o quê? É a noiva. E quem é a igreja? É a nova Jerusalém, a cidade celestial. Né? Satanás também tem a sua esposa, que é a prostituta, que é a cidade chamada de Babilônia. Então ele vai fazendo um comparativo, só que assim, tentando imitar, mas ele não se firma na verdade, não se firma na verdade. Então tudo que ele faz é no pecado, na impiedade, na blasfêmia, na imoralidade e em toda sorte de coisas ruins. E meus irmãos, a gente encontra esses personagens aqui no Apocalipse, que formam essa liderança no reino das trevas, que atuam com seus anjos, com os demônios, e tem os seguidores do dragão, os seguidores da besta, que são aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida. Então aqui em Apocalipse, ele reconhece 2 classes de pessoas. Aquelas que têm seus nomes escritos no livro da vida, que são os seguidores do Cordeiro, e aqueles que não têm seus nomes no livro da vida, que são os seguidores da besta,
do falso profeta, do dragão. Não existe aqui um terceiro tipo de gente. Ou você serve ao Senhor, ou você serve a Mamon. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Então não existe aqui meio termo. Não existe uma classe que não é de um lado nem de outro, porque nem tem muro, pelo contrário. Entre o reino de Deus e o reino das trevas tem o quê? Um abismo. Nem muro tem para ninguém ficar em cima do muro. Entendeu? Tem um tobogã muito grande que já leva no caldeirão, como diz um colega que eu tinha no seminário. Muito bem. Então, vou ler os textos e os irmãos os acompanhem, por favor. Capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, como a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas dos céus. Bom, essa terça parte das estrelas dos céus é que quando Satanás, quando ele se rebelou, ele levou consigo 1/3 dos anjos. Então, ele tem com ele 1/3 do que eram os anjos, que se transformaram em quê? Demônios. São os anjos caídos. 1/3. Se ele levou 1/3, quantos ficaram no céu? 2/3. Né? Então, a sua cauda, verso 4, arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus o seu trono. Essa mulher é o povo de Israel, a nação de Israel. O filho dessa mulher é quem? Jesus. Então, Satanás pelejou contra a mulher. Você vê aquelas guerras lá no Velho Testamento, aquelas nações que se levantavam para destruir Israel, e aquele povo clamava e Deus dava a vitória e protegia, porque se sabia que da semente da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e também da descendência de Abraão sairia aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Então, a guerra contra Israel não era só por questões físicas, econômicas, etc. Não, a guerra contra Israel era uma guerra entre as trevas e o plano de Deus. Muito bem. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Enquanto estourou a guerra no céu, então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão. Aqui fala quem é esse grande dragão, que é quem? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Quando fala antiga serpente, você lembra de quê? Do jardim do Éden, quando a serpente enganou e seduziu a mulher de Adão, a Eva. Ele foi atirado na terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi
uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa de quê? E por causa de que mais? Do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meus irmãos, não tem remédio mais forte que seja que o diabo tome para conseguir dormir, porque ele não consegue dormir, porque cada dia que passa, ele sabe que o seu tempo está chegando ao fim. É esta visão que o Senhor trouxe para a gente ter do império das trevas, aqui no Apocalipse. Pouco tempo lhe resta. O seu reinado, o seu principado está chegando ao fim. E a derrota, meus irmãos, do império das trevas não é pelo WhatsApp, não é pelo Instagram. A derrota vem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 13: quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Meus irmãos, olha como Israel, desde então, tem sido perseguido. Foram muitas guerras contra Israel, foram muitos levantes, muitos judeus perseguidos, mortos. Na época, no ano de 1400, no século XV, houve o século XIII, século XV, houve na Europa, ali em Portugal, na Espanha, uma perseguição. A Igreja Católica, ela promoveu uma perseguição muito grande aos judeus. Muitos judeus foram mortos, foram queimados, foram assassinados, e eles fugiram. Meus irmãos, uma coisa interessante é que o lugar onde muitos judeus se abrigaram na Europa, um parênteses aqui, foi em Portugal, porque o rei de Portugal abrigou os judeus lá, porque os judeus eram inteligentes, eram homens hábeis para o trabalho, eram médicos, eram marceneiros, eram construtores, eram homens habilidosos, de boa tecnologia. Então o rei de Portugal trouxe eles para lá. Mas ele foi se casar lá com uma rainha lá da Espanha, e para concretizar aquele casamento, ele foi então falado que só daria o casamento se ele matasse os judeus lá. E aquilo foi muito pesado, ele não queria perder aquele casamento, não era porque ele era apaixonado, é porque os reinos iam se juntar. Questão política. Mas ele não queria fazer aquilo com aquele povo, então ele tentou alguns recursos. E aí, meus irmãos, Portugal mandou muitos daqueles judeus aqui para o Brasil. Deportou de lá para o Brasil. Eu não sei se você já viu falar que Portugal mandou muitos assassinos, muitos criminosos, muitos ladrões aqui para o Brasil. Já ouviram contar isso? Na época de lá, é mentira, eram os judeus que eles diziam que eles eram assassinos, que eram criminosos, que eram bandidos, que era isso, que era aquilo, e mandaram os judeus para cá. Daí nós temos na nossa raça brasileira, a gente tem muito do judeu na nossa raça. Até aqui eles mudaram os nomes para não serem perseguidos, eram os Oliveira, os Pereira, os Ferreira, os Manteiga, os Coelho, os Rocha, os Pires, foram mudando os nomes por causa da perseguição. E até, meus irmãos, aqui no Brasil houve uma época que eles foram perseguidos.
E os judeus, por exemplo, lá do Nordeste, de Recife, foram mandados embora, eles tiveram que ir embora. E aí eles fugiram de Recife, foram para os Estados Unidos e fundaram o que hoje chama-se Nova York. Olha o que é que nós perdemos, meus irmãos. Era para Nova York ser aonde? Você entendeu? Ainda mandaram o povo embora. Eles fugiram para Nova York. Fundaram lá, Nova York. Aquela cidadezinha lá. Entendeu? Olha que coisa triste, a gente sabe da nossa história. Mas os judeus, eles foram perseguidos, e nós agora no século passado, algumas pessoas aqui foram até contemporâneas deste fato, 6 milhões de judeus foram mortos pelo nazismo, covardemente. E tanta perseguição a essa gente, e meus irmãos, eles estão aí, porque Deus tem um propósito, Deus fez uma promessa para Abraão, e quando Deus fala, fala, e quando Deus diz que vai fazer, faz. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, então sempre houve essa perseguição contra essa gente, porque eles ainda fazem parte do projeto de Deus aqui no Apocalipse, mas isso são outros 500. Agora, aqui no capítulo 13, ele disse assim: vi emergir do mar uma besta, capítulo 13, verso 1, Pedrinho. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. No capítulo 18 ali de Apocalipse, ele vai dizer o que são esses 10 chifres e o que são essas 7 cabeças. A gente chega daqui a pouco ali. Mas esta besta, diz ela, emergiu do mar. O mar, na Bíblia, é sinal de povos, de multidão. Emergiu do povo, dos povos, das multidões, das nações. E até se fala que essa besta foi ferida de morte, mas ela não morreu. Quem deu o golpe de morte nela? Miguel e seus anjos. Mas não morreu. Pensava-se que estivesse morta. Mas ela emerge das nações, dos povos, das multidões. Essa besta é o dragão, ela é Satanás. Que ele então, ele governa através dos seus principados, dos reis, dos governos e etc., como ele estabelece. Tem todo o seu reino muito bem estruturado, e Jesus diz: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, isso é muito bem organizado. Então, essa besta, ela surgiu e recebeu a autoridade, que era a autoridade do dragão, que ela é o próprio dragão, e também as multidões adoravam e adorarão essa besta, que é o dragão. No versículo 11, eu quero só dar um pulo aqui para o versículo 11, ele vê uma outra besta, e essa besta emergiu da terra, subiu da terra. Essa aqui é diferente. Ela tem apenas 2 chifres e parece com um cordeiro, mas fala como dragão. A aparência é boa, a aparência é bonita, é de cordeiro, mas quando abre a boca é um lobo, é um dragão. Então, essa besta, tudo indica que são os sistemas que atuam no mundo, o sistema religioso, o sistema financeiro, o sistema político. Pessoas falam comigo: ah, pastor, o senhor é da esquerda? Eu disse: não sou não. Ah, o senhor é da direita? Também não sou não. Ah, então o senhor é do centro? Também não sou não. Eu não sou deste mundo. Eu não sou deste mundo. Eu pertenço ao reino de Deus. Quanto estou vivendo aqui na terra, tenho minhas obrigações como cidadão e etc., mas eu sou seguidor de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus, eu sigo, vamos dizer assim, a política de Jesus. Ah, mas porque a esquerda é isso, mas e a direita?
Meus irmãos, o sistema do homem é terrível. Embora a direita tem mais assim coisas que tem a ver com a gente. Princípios de família, etc. É mais coerente. Mas diz a palavra, maldito o homem que confia no homem. E essa besta então que emerge da terra, ela faz tudo vai sarar as feridas da outra que tinha sido ferida, e ela vai então levar todo mundo para aquela besta, para servir aquela besta. Então, você vai vendo como as coisas elas vão caminhando a passos largos. E nós estamos vivendo numa época, irmãos, em que as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Você não deve ficar assim olhando para cima e ficar despercebido, as coisas estão acontecendo. Tantos levantes em tantas frentes, não é? As forças da imoralidade. O aborto foi aprovado em alguns países, é legal fazer o aborto, quer dizer, é legal matar as crianças. Sabe que as meninas devem dizer, é legal matar os velhos. É legal você casar com uma pessoa do mesmo sexo. É legal você chamar de marido, não é? Uma outra mulher, meu marido. E então se troca de sexo, isso é uma confusão. E essa é uma confusão na família, para destruir a família. E nós precisamos, meus amados irmãos, estar orando, testemunhando e firmes em defesa da família. Se a família é destruída, hoje a Raquel estava falando isso, o assunto dela hoje lá, ela está estudando sobre família. E aí ela falando sobre isso, gente, por que o diabo quer destruir a família? É a maneira como ele tem para destruir a igreja. Mas a igreja não vai ser destruída, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, não é? Mas é crime o quê? Ser contra essa patifaria? Então, meus amados irmãos, hoje as leis, você não pode estar falando isso, você não pode dizer aquilo, você não pode emitir sua opinião, que isso? Poucos dias, um jogador de voleibol, um homem de bem, um homem de família, apenas emitiu sua opinião nas redes sociais, ele foi execrado. O time que ele jogava, que era o Minas, teve que mandar ele embora, porque os patrocinadores, a Fiat, eu não compro carro Fiat nunca mais na minha vida. Quando houver essas empresas que ficam lá forçando, não, aquela coisa, vocês fazem isso, eu também não compro de vocês. Não tem esse negócio, uma empresa lá, está lá defendendo as coisas, batendo palma, eu não quero mais. Eu amo os sabonetes da Natura, mas a Natura andou por uns caminhos que perdeu o freguês, perdeu o cliente. Então são umas coisas que a gente está vendo como é que o mundo vai caminhando. Aí todo mundo vai no Burger King, porque o sanduíche Burger King é maravilhoso, a batata frita não é boa. Aí o Burger King começa agora a fazer o quê? Nossas crianças estão indo para lá como ovelhas para o matador, aí ela vem com as propagandas agora, envolvendo as questões imorais. Então, o que é que você vai ver? Você percebe que toda a trama das trevas, todo o cerco, ela vai se fechando. Vai se fechando. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, e todo o trabalho ele faz. É o que nós estamos vendo. Tudo está sendo preparado para a chegada de quem? Do anticristo, que é o falso profeta. Muito bem. Uma coisa que eu falo aqui, falo para os irmãos, meus irmãos, a moda de hoje é uma desgraça. Vocês vão comprar roupa, porque está na moda. Mas é rapaz comprando roupa de mulher, mulher comprando roupa de homem, uma mistura.
Eu estava ali, eu fui cortar meu cabelo essa semana, estou lá sentado, 2 rapazinhos sentados na frente, descolorindo o cabelo. Aí até falei para um negão que estava do meu lado, disse assim, ó, essa geração começou a mudar depois que o mertiolate parou de arder, entendeu? A nutelagem, né, Pereirinha? Para frente aí. E aí começa agora os homens, sobrancelha, e vai sendo as meninas. Os moços parecem umas meninas, e as meninas parecendo uns moços. O que é isso, irmãos? É a moda, isso é o capeta, irmãos. Isso é o reino das trevas agindo. A gente pensa que ele vai chegar na sua casa e com um chicote na mão, e da agora em diante, Alexandre, vai ser desse jeito. Você é sargento, mas você vai ter que me obedecer. Não é assim. Vai infiltrando, 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 infiltrando. Quando pensar que não, é que sim. Isso nós temos que abrir os olhos. Eu me lembro quando os meninos começaram a usar brinco, o meu menino falou, pai, eu vou comprar um brinco para mim, eu posso? Eu falei, pode, meu filho, mas tem que usar o kit completo. Ele disse, o que é? Eu falei, você vai usar brinco e vai usar saia também. Tem que comprar um brinco. Não, a saia eu não quero não, vai ficar ruim. Hoje até isso já tomou outro rumo, não é verdade? A gente já acostumou com isso, já tem brinco masculino, brinco feminino, tem brinco feminino no ouvido masculino, na orelha masculina, tem o brinco masculino na orelha feminina, aí vai misturando. E sabe o que acontece? As nossas crianças, eu estava vendo uma pessoa falar, ele foi para a praia, como é que eu faço lá na praia? Eu estou lá, pegamos um barco, fomos sair de barco, duas mulheres vão se encostar e começaram a se beijar dentro do barco, na frente das minhas crianças. Como é que eu vou explicar isso? Daqui a pouco você vai na praia, está 2 rapazes lá, é aquela coisada toda. Por isso que é sempre bom a gente levar uma garrafa de água quente, que na hora que isso acontecer, você passa assim perto e abre a garrafa sem querer, assim, estampa assim, e eles espirram para tudo que é lugar, fala, desculpa, gente. Meu Deus, que safadeza. Coisa que nós, homens e mulheres, não fazemos. Nossa intimidade é nossa intimidade, a gente está ali. Entendeu? E até alguém disse, esses casais mesmo, que ficam beijando na frente dos outros, é porque não beijam nunca quando estão sozinhos. É mais para parecer que são. Bom, mas esse é outros 500. Agora eu quero que os irmãos, dê um pulo aqui, que eu estou olhando ali que o tempo ruge, e eu preciso terminar. Eu quero que os irmãos abram lá, capítulo 17. Aliás, no capítulo 16, eu quero ver no 16 aqui. Não, vamos no 17 mesmo. Eu volto no 16 daqui a pouco. Aí fala sobre a grande prostituta e a besta. Essa besta aqui é a besta que emergiu da terra. A gente não pode esquecer, porque é a que emergiu da terra. Esse é o sistema que atua. É o sistema que entrou na educação, é o sistema que está entrando dentro da família, é o sistema que entrou no trabalho, é o sistema que tomou o governo, tomou é o sistema que entrou nos hospitais. Esse sistema vai entrando em tudo que é lugar. Muito bem. Um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, veio e falou comigo dizendo, venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta. Olha bem, a igreja é chamada aqui da noiva do Cordeiro, mas a igreja de Satanás é chamada de a grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Quando fala muitas águas, é multidão, é os povos, muita gente. Ela está, os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes e blasfêmias, de 7 cabeças e 10 chifres. Que besta é essa? Satanás.
A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e das imundícias da sua prostituição. Aí vai descrevendo a imoralidade, as blasfêmias, as coisas, não é? E aqui fala sobre, no versículo 12, versículo 9 diz assim: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco tempo. E a besta que não era que era e não é mais, e também o 8º rei, mas faz parte dos 7, caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Então ela vai descrevendo quem é isso aqui. Aí no capítulo 18, diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Irmãos, aqui entram em cena os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor. Você pensa assim, porque o inimigo tem lá os seus demônios, seus anjos caídos e fazem... E o Senhor tem os seus anjos, que tem grande autoridade e grande poder. E quando esse anjo vem, diz assim, que a terra toda se iluminou, o tamanho é o brilho dele, iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam o vinho do furor da sua prostituição, e com elas prostituíram os reis da terra. Então vai contando aqui a história da queda, e no verso 9, os reis da terra, que com ela se prostituíram, viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, por virem a fumaça do seu incêndio, e conservando-se de longe, com medo do seu tormento, disse: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Irmãos, a gente vai vendo agora, vai ver o levante das trevas, por que isso? Irmãos, aí vem o juízo do Senhor, aí acaba tudo, aí termina tudo, aí é destruído, todo mal, ele é banido no nome do Senhor Jesus. E verso 11, por causa dela choraram e prantearam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria vai falando as suas coisas. Versículo 15, os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram, ficaram de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando. Muito bem, meus irmãos, ai, ai da grande cidade que estava vestida, e vai falando, descrevendo tudo isso lá. Agora, versículo 21, então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou no mar, dizendo: assim, com ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 19, depois dessas coisas, capítulo 19, depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: aleluia, salvação e glória, poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. E então ele vai agora descrever como é que isso vai acontecer. E olha bem, irmãos, verso 11, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam
pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos, dos seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra ele. Estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa. E com ela foi preso quem? O falso profeta, que é o anticristo. Que com seus sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro de onde? Do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada e que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Aí, meus irmãos, olha o que é que diz o texto. Então, capítulo 20, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente. Olha bem, agora chegou a hora do diabo, Satanás. Chegou a vez dele. Quando ele foi lançado na terra, ele sabia que pouco tempo lhe restava. Então, o que é que o anjo fez? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos, que é o milênio do Senhor aqui, quando o Senhor vai reinar. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e ele vai escrevendo, vai falando aqui, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Isso Ezequiel fala dessa batalha. É a última batalha, que é a batalha do Armagedon, quando ele vai reunir todos os seus exércitos, todas as nações, e vai pelejar contra Israel. Essa é a batalha final. Cerca de 200 milhões de soldados vão atravessar o rio Eufrates a pés enxutos. E o rio Eufrates hoje já corta a seca que há momentos que o rio Eufrates já se dá para atravessar ele a pés enxutos. E esse exército vai atravessar o rio Eufrates, está lá no Ezequiel. Muito bem. Então ele fala assim: marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Aqui os santos aqui já são quem? O povo de Israel, e a cidade amada qual é? Jerusalém. Porém desceu o fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, que já tinham sido lançado antes, já viram lá, né? Então, e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então, quem foi lançado no lago de fogo e enxofre? Né? O falso profeta, Satanás e a besta. Eles falam o que eu falei de tritenebroso. Veio a ruína e acabou. Então, meus irmãos, não é para você, quando lê Apocalipse, ficar assombrado, pastor, e aí, como é que vai ser, e se a gente... Meus irmãos, quem fica assombrado quando lê Apocalipse é o reino das trevas, porque aqui está descrito como é que vai terminar. Então, Apocalipse fala de Jesus vencedor, que venceu as trevas. Amém? Glória a Deus! E juntamente com ele nós vencemos também. Por isso que ele diz, ao que vencer. E nós somos, irmãos, o grupo dos vencedores de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.